Olá, eu sou o André e você está em mais um Grilicast. Hoje o nosso tema é muito relevante, pega um pouco os estudantes do ensino médio, mas isso perpassa todos os estudantes, principalmente também do Fundamental 2, que é ensino médio e projeto de vida. E agora? O que eu faço? E hoje nós temos a presença ilustre do nosso professor francês, professor Arnaud, querido professor, homenageado aí também pelas festas juninas do colégio. Professor Arnaud. Bom dia a todos, é um prazer participar do Grilicast e espero conseguir responder todos os questionamentos que aqui se colocarem. Hoje é um tema que conversa um pouco com a gente também, né? Um tema super relevante, um tema que conversa com as nossas vivências pregressas, mas também talvez diga muito e conecte muito com os estudantes atuais, né? Que é nesse momento de vida. O que a gente faz, né? A gente está prestes a terminar o ensino médio, estamos prestes a iniciar essa carreira oficialmente adulta, e claro, eu tive a minha experiência lá como estudante do ensino médio, o que tive que fazer, professor Arnaud também, e hoje a gente queria conhecer um pouco a história do professor Arnaud, né? E a partir daí conectar com essas vivências, essas dicas que a gente dará hoje, né? Que nós daremos hoje para vocês. E aí, professor Arnaud, quando o estudante do ensino médio, sabe, o professor Arnaud ainda sem bigode, cabelão no olho, como é que foi isso? Sair do ensino médio, ingressar na faculdade, já foi uma mudança direta que você fez? Foi uma mudança que demorou, né? Porque tem alguns que... Hoje isso é menos visto, mas pelo menos na minha época, vou tirar um ano sabático, 2 anos sabáticos para descansar e depois ingressar na faculdade. Como é que isso foi para você? E também se houve, né, uma conciliação entre trabalho e universidade, como é que foi isso e como você chegou no curso de letras, né? São vários questionamentos, e aí você pode começar por onde você se sentir mais à vontade. Bem, minha vida assim, acadêmica, né, ela começa aí por volta de 2009, quando eu acabei o ensino médio, e aí eu tive esse ano sabático, mas o ano sabático estudando, né? E eu fiquei um ano me preparando para o vestibular, para o Enem, porque no ano da escola mesmo, né, ao término, em 2009, eu prestei o Enem, só que aquela coisa, né, eu não estava preparado o suficiente para fazer as provas tão importantes que ali se aproximavam, né? Então eu pensei, bom, eu tenho duas alternativas, ou eu trabalho ou eu estudo. Então, com muita ajuda de Deus e dos meus pais, eles me proporcionaram um ano de estudo. E aí eu peguei essa oportunidade como sendo o grande ano de preparação, né? Até porque, como a gente bem sabe, né? Às vezes a gente sai da escola, né? Principalmente da escola pública, com um preparo que, digamos assim, ele não esteja tão alinhado com o que... Com a expectativa da universidade. Exatamente. Então, eu precisava ali, de alguma forma, me preparar. E aí, eu não tive, por exemplo, a disciplina de projeto de vida, que é algo que a escola atualmente oferece, né? E mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, falaremos. mas, para mim, a falta do projeto de vida fez com que eu tivesse que, por conta própria, buscar possibilidades e alternativas para alcançar ali, né, o meu objetivo, que era ingressar na universidade. Eu lembro que era muito comum de se ter ali na escola, pelo menos na minha experiência escolar, era quase como uma ficha que davam para a gente assinalando ali aptidões e tal. Hoje se tem pela internet, né? E ali dava um resultado possível de algumas profissões que talvez o meu perfil se enquadraria. Você chegou a fazê-las, essas experiências, e
E nos resultados, era um resultado que você imaginava que aconteceria ou era um resultado que, ah, não, tá errado, alguma coisa eu preenchi errado, aí a gente preenche de novo, meio que tentando manipular ali as respostas para dar o resultado que a gente quer. Como que foi isso para você? É engraçado porque eu sempre fui muito bom em matemática. E eu tinha muita dificuldade com português. Então, quando eu fui chegando ali no finalzinho, né, do ensino básico, né, prestes a prestar os vestibulares, a vontade de prestar letras, né, de fazer entender o português, ela foi surgindo. Então, eu, né, ainda ali nos vestibulares, eu prestei para biologia. Nossa, eu jamais imaginaria. Para biologia, jornalismo e letras, né? Jornalismo tá ali, né? Tá ali, próximo. Caminha lado a lado, né? Foram os cursos, né, que eu mais me sentia próximo. Só que cada vez mais essa vontade pelo português foi surgindo porque eu queria realmente, de fato, entendê-lo, né? E aí eu prestei o vestibular, né? Prestei o Enem. Na época, o vestibular da Unifesp, ele acontecia como Enem primeira fase e a prova da própria Unifesp, né? Fiz, entrei e aí vi que aquilo que eu queria, na verdade, não era bem o que se apresentava na universidade. Ah, então era muito discrepante. Teve uma desconexão aí. Exatamente, porque na escola a gente está acostumado a ter um viés da norma padrão, né? Puramente a gramática, digamos assim. E na universidade a perspectiva é totalmente diferente, porque a gente caminha ali pelos rumos da linguística, né? E aí eu ficava me perguntando, mas não era isso que eu via na escola. Eu não via oração subordinada substantiva, né, na universidade, mas via na época da escola. E aí eu ficava assim me perguntando, em que momento eu vou ver a norma padrão, né? E aí algo foi quebrado, ou melhor, né? Eu acho que ali na universidade eu tive a perspectiva de um novo português que eu desconhecia. Isso foi bom ou ruim, no final das contas? No começo ruim, porque meio que eu fiquei decepcionado, porque eu queria estudar gramática. Pensou em desistir do curso? Não. Foi até o fim? Fui até o fim. Me decepcionei, mas vou continuar. Vou continuar, né? E no final das contas, eu entendi que aquela perspectiva da linguística me abria muito mais caminhos do que se eu ficasse puramente focado no que a gramática normativa, por exemplo, nos mostrava, né? Ou, digamos assim, nos forçava a aprender. Maravilha. Então foi uma boa jornada aí. E veja, quando, né, a gente pensa em escolha de carreiras, eu acho que é algo que influencia muito um meio, portanto, pessoas que te rodeiam, que incentivam ou não aquela carreira, né? Porque é muito comum, por exemplo, em família de professor, que nasçam outros professores ali, né? Família de músico, há outros músicos e há essa influência do meio. No seu caso, na sua experiência como estudante do ensino fundamental e depois do ensino médio, houve essa influência? Ou para você, não, eu me identifiquei porque reconheci essa profissão dentro da escola e a partir dali me nasceu esse desejo. Como é que foi para você? Foi realmente por influência da escola, né? Porque enquanto ali no seio familiar, a maior parte, né, dos meus familiares, eles foram para a área da saúde, né? Então, são enfermeiros, técnico em enfermagem, farmacêuticos, né? Alguns engenheiros. Então, de fato, eu fui o primeiro professor ali, né? E muito por questões vinculadas à escola mesmo. Então, essa influência foi diretamente da escola. Foi algo que foi surgindo realmente porque eu queria entender todo aquele processo que eu via na escola, né? De alguma maneira, eu sentia que eu precisava me preparar um pouco mais. Então, o caminho era aquele, era o caminho da licenciatura,
de certa forma. Sim, que legal. Né? Além do bacharelado. Então você fez licenciatura e bacharelado, no caso. Fiz os dois. Qual que é a diferença para alguém que faz a licenciatura, uma graduação, licenciatura, e alguém que faz uma graduação, bacharelado? Há uma diferença e como é que isso funciona? Sim, há uma diferença e geralmente, né, vai depender muito do programa das universidades, né? Então, atualmente, na Unifesp, eu vou falar da Unifesp porque é o que eu tenho mais base, assim, né? Unifesp é a Universidade Federal de São Paulo, Isso. né? O campus de Humanas, no caso, situado em Guarulhos, na cidade de Guarulhos. Quando a gente ingressava no curso de letras, a gente ingressava na opção de bacharelado. E após lá os 3 anos e meio, mais ou menos, do bacharelado, abria-se a licenciatura. Então, quem quisesse fazer, se matriculava na licenciatura. Quem não quisesse, saía com bacharelado, né? O bacharelado, ele é um aspecto mais abrangente da profissão. Então, por exemplo, se eu quisesse trabalhar como um redator, eu poderia, né? Porque o campo ali das letras, ele é um campo muito amplo. Às vezes a gente se pega falando, eu vou fazer letras, mas eu vou dar aula. Você pode dar aula, assim como você pode atuar como um jornalista, assim como você pode atuar como um redator, assim como você pode atuar como um revisor, como um editor. É claro que você, ao longo do tempo, né, você vai fazendo especializações, né? Mas você sim pode sair apto a alguma função que não seja somente de lecionar, né? Deixa eu pegar um gancho importante, eu acho que talvez faça bastante sentido. Quando pensamos em formação, né? Hoje você é um professor que tem uma graduação, um curso superior, e eu sei que também tem pós-graduação. Pensando também, já incluindo nessa sua resposta, é possível hoje, no século XXI, em pleno 2025, pensar em parar nesse estágio ou de uma licenciatura, ou de uma graduação, ou de um bacharelado? Ou você acha importante, já meio que para conectar na sua resposta, você acha importante essa progressão do estudante? Eu gostaria de falar que assim que você acabasse a graduação, você já estaria preparado para tudo. Mas infelizmente, o mundo ele é dinâmico, né? Infelizmente não, felizmente, Sim. O mundo é dinâmico, né? Há muitas modificações na nossa vida e no mercado de trabalho. Então, não, né? Assim que a gente acaba a graduação, o importante é que a gente se especialize cada vez mais, né? Porque as especializações, elas são um meio de nós nos mantermos sempre atualizados. Tá, sim. Né? Então é uma dica valiosa. Não faça somente a graduação, termine-a, mas também se especialize. Importante, porque, por exemplo, hoje, como estudante, no final do curso de mestrado, eu acho importante destacar isso também para os nossos espectadores. Se tem a ideia de que fulano fez o mestrado, fulano fez o doutorado, então fulano sabe tudo. E na verdade é o contrário disso, né? Quanto mais você alça voos acadêmicos, você sabe mais de menos coisas, né? Exato. Então eu achei muito interessante quando você conectou. O bacharelado, né, tem uma amplitude de conhecimento. A licenciatura, ela restringe um pouco, não no sentido de diminuir a quantidade de conhecimento, mas ela foca em algo. E aí, quando você faz uma especialização lato sensu ou um MBA, que são pós-graduações, ele especifica um pouco mais. Uhum. O mestrado um pouco mais, o doutorado um pouco mais, e se você alçar lá para o pós-doc, pós-doutorado, você ainda mais. Então a gente sabe mais de menos coisas, Isso. né? E parece um contrassenso. Isso. Porque a ideia de um estudante, por exemplo, o André ou o professor Arnaud, estudantes lá do ensino médio, quando a gente ouvia falar que o fulano é doutor, fulano é mestre, uau, ele sabe muita coisa. E às vezes não.
E às vezes Ele sabe muito da sua área, da né? sua área, né? E tem até um meme, né, que o pessoal faz. Ah, o fulano tá passando mal. Chama algum doutor, aí aparece um doutor. Ah, mas eu sou doutor em matemática, Aham. né? Eu sou doutor em filosofia, não é minha área. E realmente, né? Não é a área da pessoa, porque ela é de outro campo de atuação. Mas é muito louco, né? Esse afunilamento da educação, né? É algo que a gente fica se perguntando, né? Até quando a gente vai se especializar para saber, entre aspas, né, menos? Sim. Menos no sentido de que você está ali na sua esfera, no seu mundo, né? Com os seus pares. Então, é algo, no mínimo, curioso. Sim. Curioso. Sim. Eu fico pensando, às vezes, que também essas escolhas que a gente vai fazendo ao longo da nossa jornada, né? Tanto na vida quanto acadêmica, parte muito desse princípio do projeto de vida, né? Porque lá atrás eu não tinha um projeto claro, eu meio que fui fazendo as coisas, né, aos trancos e barrancos, eu fui aprendendo a lidar, não é? Mas hoje em dia, com o projeto de vida, o aluno ele tem a possibilidade de, desde o primeiro ano do ensino médio, já ir traçando algo mais consistente. E como que isso é feito? Geralmente a gente parte daquele princípio, o que você quer ser quando crescer, né? E a partir de várias atividades e discussões, a gente vai tentando encontrar algumas atividades e algumas profissões nas quais os alunos eles se sintam mais à vontade, né? Mas o projeto de vida em si, ele não é somente a questão profissional, mas sim ele abraça o aluno em todos os aspectos, inclusive emocionais. Porque a gente percebe em muitas famílias que o objetivo central daquele estudante, permanecer sua carreira dentro da escola, ao sair da escola, é ir para alguma profissão. E o projeto de vida, pelo que você tá contando pra gente, ele abrange muito mais do que uma profissão. Exatamente. Né? Ele abrange uma vida, porque é um projeto de vida, não um projeto de profissão. Exatamente. Ali, né, o foco não é somente na questão profissional, né, mas sim que ele consiga ter uma vida integral como um todo. Então, isso vai abordar, né, ou vai abranger desde a vida acadêmica, profissional, quanto também as relações sociais e pessoais dos alunos. É algo que vai para além do mercado de trabalho. Pensando nisso, né, o aluno está no ensino médio, está passando por essa formação, lá ao final do ensino médio, na terceira série, esse estudante, ele já é apto a fazer uma escolha ou ainda incorre em dúvidas, né? E conflitos muitas vezes, né? Porque é muito comum as famílias entrarem em conflito com os estudantes, assim como foi no meu caso, imagino que talvez no seu, porque você contou pra gente que vem de uma família de profissionais da área da saúde. E esse estudante passou por esses 3 anos, por essa formação, e ele quer fazer um curso que na família não tem ninguém, não tem nada a ver com que a família, com o meio ali onde ele orbita. Como que esse aluno deve agir? Tem uma receita pronta para isso? Como é que funciona? Receita pronta nenhuma, né? Eu até brinco com eles. Eu falo o seguinte, que a dica que eu dou, né, em relação a tudo na vida, é sempre que você se mantenha em equilíbrio. E como que a gente consegue isso? A partir de vários pontos, né? A gente consegue um equilíbrio tendo uma rede de apoios, né? Fazendo análises, conversando com pessoas próximas que a gente confia. Porque por mais que ele chegue no 3º ano, prestes a prestar um vestibular, né, a procurar um trabalho, e ele esteja decidido, de fato, o que ele quer fazer, a gente não sabe o dia de amanhã e não sabe
quais profissões se manterão ainda. Se manterão com essa nova onda dinâmica da inteligência artificial, Exato. né? Mas a gente não sabe quais serão, por exemplo, as novas habilidades cobradas daqui para frente. Então, ele pode ter 100% de certeza do que ele quer fazer agora, mas daqui a um ano ele modificar totalmente o pensamento, tanto por questões de pressão, quanto de repente perceber que realmente aquilo que ele tinha projetado inicialmente no seu projeto, né, de vida, não ser bem aquilo que ele gostaria de fazer, ou ele gostaria de levar, né, para o resto da vida. Então, o projeto de vida, ele vai levar em questão esses aspectos emocionais, justamente para que o aluno ele faça ali um gerenciamento de lidar até com essas frustrações que vão acontecer, né? De ele perceber, de repente, que o curso lá de medicina que ele queria, que ele conseguiu entrar, não era bem o que ele queria ir, de repente, para as humanas. Exato, e a gente já partiu dessa experiência, né? A gente já viu estudantes passarem a vida escolar inteira, eu quero fazer medicina, e eu acredito que tinha condições ali de entrar num curso de medicina, mas chegou ali nos 45 do segundo tempo, eu quero mudar de área, eu quero fazer ciências sociais, quero fazer história, quero fazer geografia, quero fazer qualquer outra disciplina que a gente imagina que se distancia tanto da medicina, e na verdade nem é tão distante, né? Porque se a gente falar de relações humanas, o que é o médico se não alguém que se relaciona todo dia com o humano? Claro, de uma forma biológica, mas também de uma forma muito próxima ali, interpessoal. A gente já viu muito essa experiência, então não é incomum isso acontecer. E se acontecer, um estudante que iniciou o curso, era o curso do sonho da família dele, e ali no primeiro semestre ele estudou algumas disciplinas ali dentro da grade, não me identifiquei, não é isso que eu quero. Professor Arnaud, conselheiro Arnaud, diria, vá até o final para descobrir o final da coisa, se é isso que você quer ou não, ou recalcule rota e mude de área. Qual seria o seu conselho, professor Arnaud? Bom, vai depender de cada um, não é? É muito particular esse olhar. Então, o que eu costumo dizer para eles é que faça um balanço da sua vida. Veja o que no momento faz mais sentido para você. Continuar, ir até o final e depois você recalcular essa rota, ou recalcular assim que você perceber que não é bem aquilo que você queria ou que você esperava, né? É muito particularizado, né? Eu tomo por mim, né? Quando eu entrei em letras, você chegou a perguntar, mas você não pensou em desistir em nenhum momento? Não, né? Porque eu sabia que naquele momento era uma oportunidade que eu não queria largar, não é? Mesmo passando por dificuldades, né? Distância, sobrecarga de trabalho, né? Porque naquele momento, né, eu já trabalhava, conciliava com a faculdade, com a vida pessoal, que quase a gente não tinha. Exato. Né? Mas eu peguei para mim que seria a minha oportunidade e a oportunidade, e que eu não iria deixá-la. Mas isso, como eu disse, é muito particular. Vai do olhar de cada um, de como ele se sente naquele momento, né? E realmente desse equilíbrio que ele foi constituindo ao longo da sua formação como estudante. Sim. Eu tenho uma provocação também, mais uma, que eu acho que é importante e talvez os nossos estudantes queiram saber. Dinheiro, rentabilidade econômica versus felicidade na escolha da profissão, seja ela qual for. Há como equilibrar esses dois mundos ou o estudante deve priorizar um em detrimento do outro? Como é que isso funciona? Segui na profissão, estou ganhando muito bem, era uma profissão que eu queria, que minha família queria que eu fizesse, alcancei esse objetivo, dei esse orgulho para minha família, mas não estou feliz, embora esteja ganhando muito dinheiro, mas não estou feliz. Ou o contrário, escolhi uma profissão que eu me realizo nela, mas eu poderia ter escolhido tantas outras,
que a rentabilidade era muito diferente, muito maior, mas eu quero ficar nessa mesmo sabendo que eu poderia ganhar mais em outra. Como que a gente pode equilibrar isso? É uma pergunta muito difícil. É complexa. Mas é algo que os alunos perguntavam bastante, né, nas aulas de projeto de vida. Eles começavam estabelecendo profissões que a gente já está acostumado, que são mais tradicionais, como, por exemplo, medicina, advocacia, né, coisas ligadas à tradição, tanto social quanto financeira também. Sim. Não é? Só que com o tempo, eles iam percebendo que nem sempre o dinheiro é sinônimo de felicidade. Uhum. Então, ali mesmo nas aulas, nas atividades, eles mesmos traçavam um parâmetro para estabelecer até onde o dinheiro poderia falar mais alto do que a felicidade, não é? Esse equilíbrio, sim, ele existe. E como que a gente consegue chegar nele? A partir desse traçado, a partir desse planejamento que a gente faz do nosso projeto de vida, não é? Então, eu posso colocar ali, sim, essa profissão que ela vai ter uma alta rentabilidade, só que, de repente, em que lugar que essa profissão que terá uma alta rentabilidade vai me fazer feliz? Sim, sim. Não é? Porque, por exemplo, a gente pode ter aí o médico ganhando muito bem, só que ele trabalhar em um lugar que não o faz feliz. Também. E outra questão importante, né? Aquela profissão ser rentável no lugar onde ela está. Né? Porque, por exemplo, um médico em São Paulo, ele tem uma realidade financeira diferente de um médico em algum interior do Brasil, que é muito grande, é muito vasto, em algumas partes também muito inacessível. Isso. Né? Então tem isso também, né? E isso, esse tipo de pensamento, por exemplo, de que determinada profissão ela é mais rentável do que outras, é muito do olhar único que a gente tem da nossa realidade, desconsiderando todas as outras, né? A gente assim naturaliza tudo. Né? Exatamente, assim como você bem falou, um profissional da área da medicina, da área do direito, que ganhe bem em São Paulo, de repente ele vai sofrer duras penas para ganhar minimamente, né, no interior ou numa cidade que tem uma demanda menor do que a cidade de São Paulo. Né? Ou vice-versa, em São Paulo tem dificuldade e em cidades menores não. Exatamente. Isso acontece muito também na escolha do curso superior, né? Uhum. Porque eu quero entrar na USP. E a USP a gente sabe que, além de ser uma grande universidade, um centro acadêmico de muita produção de conhecimento, ela é também uma chancela. Ela é uma chancela para muitas profissões. Né? Um profissional da USP, embora que pode ser um bom ou um não tão bom profissional, com alguma outra determinada faculdade, esse da USP pode tomar vantagem em algumas coisas por conta dessa chancela, né? Dessa aura que se tem no entorno. E aí, pensando nisso, às vezes eu não alcanço essa vaga na USP, mas eu alcançaria tranquilamente numa outra universidade pública também, em outra cidade. Né? E é possível, você acha interessante a gente considerar essas outras universidades na escolha ali do curso, considerar outros ambientes, sair desse âmbito familiar, que é muito difícil e eu não consegui fazer na minha época, sair desse âmbito familiar, ir para uma outra localidade para conseguir se encontrar num curso também muito bom, mas menos concorrido? Com certeza. É algo que eu comento bastante com os alunos, né? Surgem muitas dúvidas em relação às universidades públicas, também particulares, e eu sempre dou a dica de, pessoal, a USP é uma excelente universidade. O sonho de qualquer estudante, mas ela não é a única universidade de ponta no Brasil. Acho que isso é fundamental. Né? E eu falo bastante para eles, galera, vamos dar uma olhadinha aí pro interior de São Paulo.
muitas universidades extremamente relevantes e que abre uma nova perspectiva, porque querendo ou não, a USP, né, é uma universidade que ela tem um olhar um pouco mais tradicional. Sim. Ela é um pouco mais conservadora, e essas universidades do interior são mais novas, elas têm uma perspectiva, digamos assim, moderna. Um pouco mais moderna, Sim. um pouco mais ampla para algumas coisas. Que a USP foi montada naquele molde francês, né? Exatamente, né? A acessibilidade que eu tinha com os professores na Unifesp, nossa, era muito, muito bom, né? A proximidade que a gente tinha. E os professores com um olhar mais atual, né? Mais próximo do aluno, entendendo o aluno. Sim. Não é? Porque às vezes a gente fica com aquela perspectiva de que a gente saindo da escola, a universidade ela vai ser muito parecida. Mas a gente acaba quebrando a cara, né? Sim. Vendo que o estilo é muito diferente, né? O estilo de aula, o estilo dos professores, as ideias compartilhadas são muito difusas da nossa, Sim, né? sim. E quando a gente se depara com uma universidade, né? Por exemplo, a Unesp, a Unicamp, a Unifesp, que os professores eles estão mais próximos, entendendo as dificuldades dos alunos, os anseios, isso é muito revigorante, Sim. né? Dá um fôlego a mais. Sim. Eu falo, né? Tipo, eu passei muitas dificuldades ali na Unifesp, né? E em alguns momentos os professores, eles meio que realmente pegavam, né, na nossa mão e falavam, não, vamos lá, eu tô com você, né? Muitos não, né? Eu vou exagerar um pouquinho, mas alguns professores da Unifesp, eles tinham muita experiência em sala de aula, no ensino básico. E isso muda né? muita coisa. Sim. Né? É diferente a fala de quem viveu e a fala de quem está olhando de fora, né? Isso, passou a vida toda dentro da universidade como um acadêmico, sim, né? Sim. Então é muito bom. Maravilha. E partindo agora para o final do nosso podcast, eu queria que o professor Arnaud deixasse uma vivência, uma reflexão, talvez um conselho, mais um conselho dentre tantos que foram ditos aqui, para os nossos estudantes. O que eles devem focar, pensar nessa reta final do ensino médio? Bom, a primeira coisa que eu acho primordial é eles não deixarem de acreditar neles mesmos, né? Querendo ou não, por mais que a gente tenha essa rede de apoio, essa coletividade, os nossos pais ao nosso lado, é interessante pensar que eles ainda são pessoas únicas, são indivíduos. Então, eles por eles mesmos, precisam olhar para dentro de si e não deixar nenhum momento de desacreditar. Além do mais, é importante que eles planejem o seu futuro, planejem a sua carreira e planejem a sua vida de uma forma equilibrada, não dando somente atenção ao mercado de trabalho e ao dinheiro, em detrimento ali da sua vida pessoal, da sua saúde mental, que é muito importante. Da sua felicidade. Da sua felicidade. Exato. Muito bem. Eu gostaria também de fazer menção ao professor Mário Sérgio Cortella, porque ele traz um livro, não sei se é um livro ou um texto, eu já li algumas coisas dele falando disso, mas propriamente o livro eu não sei se tem esse tema. Mas é uma pergunta que ele faz meio que como uma provocação mesmo. Qual é a tua obra? Eu acho que todos nós, tanto já adultos ou no início da vida adulta e jovens, nós temos uma obra que nos persegue durante toda a nossa existência na Terra. E pensando nisso, eu gosto de pensar nisso como um propósito. Todos nós temos um propósito, né? Eu acho que meu propósito é estar no meio dos adolescentes, estudando junto, ensinando aquilo que eu puder ensinar e aprendendo o que eu puder aprender. E eu acho que todos nós temos uma obra, todos nós temos um propósito. E eu acho que o propósito ele fica muito claro diante da gente não quando ele é o único caminho, a única alternativa, mas quando a gente tem várias outras alternativas, vários outros caminhos à nossa frente, mas no nosso coração a gente só enxerga aquele. A gente só enxerga aquele caminho.
Então eu acho que esse é o nosso propósito. Então hoje eu espero ter alcançado um propósito de comunicação junto com o professor Arnaud, com vocês, e dizer que vocês têm na gente não só professores, mas também amigos, conselheiros, e futuramente também colegas de profissão, e dizer para vocês que nós estamos aqui à disposição. Não sei se falo em nome do professor Arnaud também, mas principalmente em meu nome eu digo que estamos à disposição para trocar ideia, para fazer essa orientação, porque o nosso propósito é vê-los alcançando o objetivo de vocês. Então hoje tivemos mais um GrilliCast e um grande abraço a todos vocês.